Olá, sou o Dr. Thiago Salati, sou neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna vertebral e hoje gostaria de falar com vocês um tema muito importante. Quando é a hora de se realizar uma ressonância da coluna vertebral? Nós já tratamos aqui desse assunto, da dor lombar, da dor cervical, e é um tema muito frequente no consultório médico. E quando a gente realiza a ressonância? Quando esse exame é bem indicado? Nós sabemos que uma dor na coluna lombar, uma dor na coluna cervical, ela pode ter uma duração autolimitada. Muitas vezes ela vai melhorar com um medicamento, com uma fisioterapia, mas a parte fundamental é o diagnóstico preciso. Esse paciente ser avaliado pelo médico, ser feito todos os exames físicos, os testes que vão identificar qual a causa da dor desses pacientes. Muitas vezes uma crise de lombalgia e de cervicalgia é ocasionada por alterações degenerativas na nossa coluna vertebral que fazem parte do envelhecimento natural da nossa coluna. E dentro desse contexto é muito importante a gente individualizar cada paciente para poder indicar muito bem o exame de ressonância magnética. Então muitas vezes a ressonância ela serve para excluir as causas mais graves de problema na coluna, tumores, causas mais sérias que vão demandar um tratamento mais rápido. E não para identificar aquelas causas degenerativas comuns, os osteófitos, bicos de papagaio, que são alterações degenerativas de envelhecimento, que muitas vezes nós encontramos nos laudos de ressonância e que se o médico não aborda isso de uma maneira correta, vai acabar afastando o paciente da atividade física, criando um problema na cabeça dele, afastando ele da qualidade de vida que a atividade física vai trazer na vida dele. Então, falando um pouco dos principais medos do exame da ressonância magnética, radiação, ele não é um exame que é feito com radiação, é um exame que é feito com campo magnético, então não gera, diferente da tomografia, um risco de radiação para o nosso organismo. Ele é um exame incômodo? Sim, ele é um exame incômodo para muitos pacientes, porque é necessário entrar numa espécie de um tubo, onde os pacientes que muitas vezes têm algum grau de claustrofobia, eles podem ter muita dificuldade para a realização desse exame. Mas se ele for necessário, mesmo esse problema é de fácil resolução, sendo feita uma avaliação com o médico anestesista, sendo feita uma sedação para a realização do exame. Hoje em dia ele é um exame que é facilmente disponível nos principais laboratórios e o custo dele, apesar de ainda ser um pouco elevado, já caiu bastante. Então, quando ele é bem indicado, ele é um exame que ele dá muitas informações em termos estruturais e de diagnóstico para a coluna vertebral, sendo assim o custo-benefício muito interessante. Então, quando eu avalio com o paciente, quando estou conversando no consultório com ele, mas uma tomografia não é mais barata, mais rápida? Sim, mas ela tem a radiação e muitas vezes ela não dá tanta informação em termos de estrutura quanto a ressonância dá. Eu tenho alguns exames aqui de ressonância que foram cedidos por alguns pacientes nossos, que ele vai mostrar em detalhes como é feito esse fatiamento das imagens com extrema precisão para a gente identificar a relação das estruturas nervosas com os discos intervertebrais, com as estruturas musculares da nossa coluna e assim promovendo uma maior precisão no nosso tratamento, no nosso planejamento cirúrgico muitas vezes. Então, concluindo, a ressonância é um exame benéfico quando bem indicada, assim como toda a medicina. Todo exame ele tem que ser feito uma análise clínica, uma hipótese diagnóstica e assim, sendo bem indicado, ele vai trazer sim benefício para o paciente, ele é um exame seguro. Mas nós precisamos também todo o resultado da ressonância ser explicado. Não deve ser um fator de afastamento das atividades físicas, não deve ser um fator de uma conclusão no diagnóstico na cabeça desse paciente, muitas vezes criando um problema psicológico muito maior. E se você sofre com problemas relacionados à coluna e tem dúvidas se você é um paciente candidato ou não à ressonância magnética, você precisa de uma avaliação clínica inicial para saber, após um exame físico bem detalhado, se você é candidato à realização desse exame ou não.